Notícias de última hora, a atualização que ninguém queria sobre o estudante universitário americano desaparecido, visto pela última vez de madrugada fora de uma boate em Barcelona. A polícia confirmou que o corpo de James Jimmy Gracie foi encontrado. O que sabemos sobre o que aconteceu e as perguntas que ainda permanecem sem resposta até o momento. Estamos no On The Case, apresentado pela Law and Crime. Eu sou Law and Crime. A polícia de Barcelona, nas últimas horas, disse que localizou um corpo na água, não muito longe da boate onde Jimmy Gracie foi visto pela última vez. E, enquanto estamos gravando isso, a polícia confirmou que é o corpo de Jimmy Gracie. Agora, não está claro como Jimmy morreu e as circunstâncias em torno de sua morte. Uma autópsia será realizada para confirmar essa informação. Jimmy foi visto pela última vez por volta das 3 da manhã de terça-feira, fora da boate Foco, na praia de Barcelona. Ele é originalmente da região de Chicago. Ele estudou na Universidade do Alabama e visitava amigos que estudavam no exterior em Barcelona durante as férias de primavera. Agora, de alguma forma, ele se separou dos amigos que também estavam nessa boate. Eles acabaram voltando para o Airbnb deles e então Jimmy nunca voltou. E foi aí que essa busca começou. E então, no início da noite de hoje em Barcelona, na quinta-feira, a Fox News está noticiando que havia um funcionário em uma marina que fica ao lado da boate, bem na praia de Barcelona. E esse funcionário chamou a polícia porque aparentemente tinha visto algo. Essa área foi isolada. E logo depois de a polícia dizer que encontrou um corpo, divulgou o anúncio nas redes sociais de que o corpo era de Jimmy, e essa parte da história foi oficializada. Agora, para comentar os últimos desdobramentos do caso, está aqui Phil Waters, detetive de homicídios aposentado. Obrigado pela presença. Não era o desfecho que se esperava quando a história surgiu no início da semana. Mas a polícia de Barcelona confirmou, abre aspas, que a pessoa encontrada morta é James Gracie, o jovem de 20 anos que desapareceu na terça-feira em Barcelona. Eu sei que houve alguns relatos por aí de que, sabe, o El Periódico, que é um veículo de Barcelona, disse que suas fontes acreditam que isso foi um afogamento. Nós não sabemos ao certo. Qual o procedimento agora nesse caso? O que os investigadores farão após confirmarem que o corpo achado em uma marina próxima à boate é de James Gracie? Bom, é um prazer estar com você, Chris. Desculpe que seja por um assunto tão sombrio, mas então, o que acontece agora? Tenho certeza de que eu imagino que as autoridades lá já tentaram rastrear os movimentos dele. Aparentemente, ele desapareceu por volta das 3 da manhã e foi visto conversando com uma jovem não identificada. Então agora, temos a recuperação da carteira. Agora, de repente, temos o resgate do corpo dele. E eu acho que a primeira coisa que os detetives vão analisar é, em primeiro lugar, se há algum trauma no corpo que sugira que ele foi assassinado. E se isso foi, ou se isso simplesmente... Os testes toxicológicos que voltarem, claro, vão revelar qualquer nível de intoxicação e com o que ele estava intoxicado, se estava. Então, tentando explicar ainda mais como ele acabou na água, se não houver sinais de trauma no corpo e a autópsia não apontar nada além de afogamento como causa da morte, então isso certamente lembra o caso do jovem em Nashville que saiu de um bar, se separou dos amigos, caminhou até o rio e acabou na água. E alguns dos pertences dele foram encontrados. Então é isso que esse caso está refletindo neste momento. É o mesmo tipo de tragédia, só que em um local diferente. Mas, novamente, eles vão esclarecer isso na autópsia, se foi um acidente ou se foi um homicídio. Lembro bem desse caso em Nashville e também de um no ano passado, nas férias de primavera, com um universitário americano na República Dominicana. E ela acaba indo para a praia tarde da noite com um cara e o corpo dela nunca foi encontrado. E eu acho que nesse caso, quero dizer, eu sei onde o bar aqui está localizado. Tem tipo uma marina, alguns moles, pode ser uma área mais fechada, enquanto acho que aquela era mar aberto. Mas quero dizer, quão comum é em casos como esse que você realmente o encontre, especialmente pensando que você está lidando com o oceano.
Quão difícil é encontrar um corpo normalmente? E agora acontece algo assim, aparentemente no início da noite em Barcelona hoje. Um funcionário de marina viu algo e chamou a polícia. Bem, It's tudo depende das marés. Na verdade, eu já estive nesse porto e nesses clubes ali. Quero dizer, eles ficam bem ali na beira d'água. they're Tenho certeza de que há grades e esse tipo de coisa que protegem disso, mas a gente não sabe quando esse corpo cai na água, especialmente se tratando do oceano. Tudo depende das marés e em que momento exatamente ele caiu. E então, para onde foi levado? Para onde aquilo foi levado? E então, onde isso acaba chegando? E eu não sei. Eu sei que está designando uma praia específica lá, onde o corpo foi encontrado. Eu não sei qual é a distância do local onde o corpo foi encontrado, até aquele clube. Então vai ser interessante ver isso, mas eu acho que é. E então, onde a carteira foi encontrada? Então, todas essas coisas. Eles vão analisar a proximidade, montar uma linha do tempo e tentar explicar o que aconteceu aqui com esse jovem. Sim, e sabe, acho que estou vendo agora. Aqui está uma declaração da família. Vou ler rapidamente. Agradecemos muito pela gentileza e preocupação com nossa família neste momento difícil. Tomamos a decisão de pausar as entrevistas à mídia neste momento para focar em estarmos juntos e cuidarmos uns dos outros. Obrigado por respeitarem nossa privacidade e manterem nossa família em seus pensamentos e orações. Avisaremos se e quando pudermos. Sabe, você realmente sente, sabe, por essa família que teve que voar, sabe, para a Europa para tentar ajudar a encontrar o filho deles e esse ser o desfecho até agora. Uma pista importante é o celular, pois enquanto James estava desaparecido, as autoridades o encontraram com uma pessoa presa, segundo relatos. Ainda há muitas perguntas sobre isso. E a gente não sabe quais são as circunstâncias em torno disso, tipo, pode ter sido um batedor de carteira, o que acontece na Europa, assim como em muitos outros lugares do mundo. Mas o que você achou dessa parte da reportagem? E que tipo de informação as autoridades podem conseguir de um celular enquanto tentam juntar as peças do que aconteceu? Bem, existe a possibilidade de haver algum tipo de documentação, vídeos, fotos, esse tipo de coisa no próprio celular. Agora, o indivíduo que está com ele, claro, a grande questão é como ele conseguiu. Ou ele ou ela. Acho que eles não identificaram o sexo da pessoa que foi presa. Então, novamente, tudo isso faz parte da investigação. O celular está em posse dessa pessoa? Isso é secundário ao que aconteceu com ele. Isso vai ser determinado, é claro. Essa pessoa sendo presa. Eu não conheço a lei em relação a deter e prender pessoas na Espanha. Mas isso pode ter feito parte do processo deles. Que eles estão prendendo essa pessoa, levando ela para a delegacia para um interrogatório. Vamos determinar de onde eles conseguiram o telefone e depois seguir as pistas de trás para frente a partir da pessoa que eles estão interrogando. Isso pode ser, sabe, pode acabar sendo uma situação em que foi um afogamento e ele só se separou dos amigos, desceu até a praia e ele, infelizmente era de madrugada, não sei se ele estava embriagado, sabe, ele estava em uma boate e tudo mais. Sabe, essa próxima pergunta é difícil de fazer, mas você consegue dizer se há trauma apenas olhando visualmente para um corpo que está na água desde possivelmente terça-feira? Como você identifica um afogamento? Sei que a autópsia ajuda, mas o que dá para notar em um corpo encontrado na praia? O que parece ter ocorrido aqui? Bem, essa é uma boa pergunta, Chris. if there's a Se houver trauma, quando falo sobre trauma no corpo, estou falando de qualquer coisa. Pode ser uma contusão, pode ser uma laceração, esse tipo de coisa. Pode ser um ferimento de bala, pode ser um ferimento de faca. Você está procurando, pode ser coisas como hematomas ao redor da área do pescoço, o que indicaria um possível estrangulamento ou algum tipo de laço. Então essas são as coisas que eles vão observar quando os detetives chegarem à cena, analisando tudo. Tem algo que realmente chama a atenção? E é algo que seria diferente.
de, digamos, cair na água, batendo a cabeça em um poste debaixo d'água, numa pedra ou em algum tipo de superfície dura, e isso vai ser muito diferente, é claro, do que se parecer que há hematomas causados por um objeto contundente ou algo desse tipo. Então, essas questões serão esclarecidas na autópsia. Se você tem Uh, vamos supor, só para a nossa discussão aqui, que você tem um golpe na cabeça que é facilmente visível. Então a determinação será ver se conseguimos identificar que tipo de efeito de tatuagem isso pode ter causado ou deixado. Parece que pode ter sido causado por algum tipo de instrumento, ou parece mais um golpe contra um poste, uma pedra ou algo assim, outra superfície dura. E essas coisas só poderão ser determinadas na autópsia. Quero dizer, se houver algo óbvio, sabe? Um buraco de bala ou algo assim. Mas eu não. Eu não li nada que indique que tiros foram ouvidos naquela hora da noite ou algo do tipo. Então, só resta esperar para ver o que a autópsia revela. Parece que com algumas das reportagens, porque houve aquela matéria que saiu na quarta-feira de um veículo de mídia em Barcelona, dizendo que havia suspeita de crime, parecia que hoje eles estavam voltando atrás nisso. E parecia que eles estavam começando a focar um pouco mais na água, começando a ouvir. Algumas testemunhas disseram que viram ele descer até a praia e então parecia que estava indo nessa direção, onde isso potencialmente poderia ser apenas um caso muito, muito trágico de afogamento. O quanto importa ao montar a linha do tempo de tudo isso, o que aconteceu antes, se você está seguindo esse caminho onde não parece haver crime, mas você não está tentando descartar nada. Ele está nessa boate enorme. Todo mundo, eu imagino, ombro a ombro. Os amigos dele, sabe, não está claro quais foram as circunstâncias em que eles decidiram deixá-lo ou não, mas talvez eles simplesmente se separaram e acabaram indo embora, não conseguiram encontrá-lo. Ah, ele deve ter ido com outra pessoa, a gente não sabe. Quero dizer, se isso acontecesse nos Estados Unidos, e tenho certeza de que algumas das investigações são bem parecidas com o que acontece no exterior, o quanto essa parte importa se o resultado final é esse acidente trágico. Bem, é aí que você começa a construir uma linha do tempo. E então, isso vai ser importante. Então, eles vão entrevistar os amigos. Quando ele se separou? Com quem o viram falando? Eles a conheciam? Essa pessoa já foi identificada, o que ajudaria novamente a definir a linha do tempo de onde ele estava. Eles tinham, de fato, imagens de câmeras de segurança mostrando os movimentos dele? Eu sei que o jovem em Nashville foi na rua, viram ele descendo a rua, sozinho, indo em uma certa direção. Ele contornou uma estrada, viu um cavalete que estava ali. Uma obstrução foi colocada ali. Então, não vai, porque é uma área tão pequena, quero dizer, em termos de onde ele estava. um, Não deve ser muito difícil montar essa linha do tempo. E então, quando ele estiver na praia, se descobrirmos que ele estava indo nessa direção, isso explicaria por que ele acaba lá. Agora, outra coisa importante é a carteira. Quero saber onde ela foi encontrada em relação ao corpo, pois isso pode indicar algo diferente. Agora, se ele entrou na água onde a carteira foi encontrada, ou se ele entrou na água ao longo do caminho, e muitas vezes, quando corpos entram na água e é um afogamento, e eles estão se movendo, a correnteza os move pela água. Às vezes, dependendo de quão longe eles vão, literalmente vai tirar as roupas deles. Então eu sei que quando tivemos a grande enchente no Harvey, todos os corpos que apareceram depois que a água baixou foram identificados e havia muitos desses e fomos lá examinar cada um para garantir que não havia sinais óbvios de trauma. E era impressionante como os sapatos eram removidos, peças de roupa eram retiradas, objetos que estavam nos bolsos sumiam. Esse tipo de coisa. Então,
Pode ser assim que essa carteira acabou onde acabou, mas Um, todas essas são coisas que terão que ser analisadas e examinadas para explicar onde ele entrou e onde ele foi parar. E então os resultados, é claro, vão ser revelados na autópsia. Quando um corpo fica na água por até 48 a 72 horas, como pode ser o caso aqui, em relação ao teste toxicológico, ainda é possível determinar o que havia no organismo da pessoa, mesmo que ela tenha ficado nesse tipo de ambiente por esse período de tempo? Eu acho que, nesse período de tempo, eles devem conseguir fazer algum teste toxicológico, obter alguns resultados toxicológicos disso, se não do sangue em si, talvez dos órgãos. Então, se o corpo ficou lá por muito tempo, é claro que a probabilidade de conseguir um resultado toxicológico preciso vai ser menor. Mas eu acho que, pelo que sabemos, eles devem conseguir algum resultado que, com sorte, revele se havia qualquer nível de substância intoxicante e qual poderia ter sido. Então, acho que eles podem conseguir alguma coisa com isso. Isso, mais uma vez, vai nos aproximar da resposta de como ele foi parar na água. Sobre as imagens das câmeras de segurança, só de olhar ao redor, e sei que você já esteve naquela praia e local, não é um lugar isolado, mas sim muito popular. Ao visitar Barcelona, esse é um dos locais mais frequentados. Quão difícil é analisar imagens de câmeras de segurança em casos assim? Eu até penso naquele caso em Nashville, de realmente juntar as peças, tipo, ok, temos essa pessoa, ela está nessa esquina. Eu sei que para nós de fora, a gente vê o produto final quando é divulgado para a mídia e só pensa que é assim, aqui está um vídeo, depois o próximo e assim por diante. Como é isso internamente quando você está começando do zero? Tenho certeza de que vocês têm horas de filmagem e, nesse caso, uma área muito movimentada. Como vocês descobrem onde essa pessoa está e para onde vai? Bem, isso vai depender das entrevistas com os amigos. Quando eles chegaram lá, que horas eram? Quanto tempo eles ficaram lá? O que nos foi dito é que era 3 da manhã. Foi quando ele desapareceu, ou por volta desse horário. Isso nos leva de volta à sua linha do tempo. Então temos que começar essa linha do tempo a partir de quando eles saíram para o clube. Eles foram para outro lugar. Antes do clube? Porque você quer tentar rastrear onde eles estavam no começo da noite, como eles acabaram lá e o que aconteceu depois. Então tudo isso vai ser, de novo, eu sempre falo sobre linhas do tempo porque isso é o mais importante. E em relação a analisar o vídeo que pode estar disponível, porque eles vão conseguir estabelecer horários específicos. Isso vai reduzir a quantidade de vídeo que você vai precisar assistir. Então, uma vez que você tenha esse intervalo de tempo, isso não significa necessariamente que vai ser mínimo, mas pode haver horas, dependendo de quantas câmeras eles conseguirem acessar e de quanto vídeo eles realmente precisam analisar. Mas eu já fiz isso. É um trabalho muito tedioso, mas é algo que vai ter que ser feito porque queremos, sabe? Agora tudo se resume a isso neste momento. É explicar para a família, da melhor forma que os detetives conseguem, isso é o que aconteceu. Isso é o que acreditamos que aconteceu. E foi isso que fez com que ele fosse encontrado onde estava. E só mais algumas perguntas para você, porque nesse sentido, se esse é um caso em que não houve crime, sabe? Claramente, se tivesse havido crime, quero dizer, você continuaria investigando até haver uma prisão e descobrir o que aconteceu. Mas em que ponto para um departamento, sabe? E nesse caso, a polícia de Barcelona, a investigação é encerrada. Sabe, quando não há indícios de crime, parece ser um acidente trágico. Tenho certeza de que a família terá muitas perguntas. Em que momento, como investigador, você diz: esta é a linha do tempo provável, não acreditamos que seja crime, e estas são as informações disponíveis? Como investigador, você deve seguir para o próximo caso, onde pode haver indícios de crime. E tenho certeza de que isso é uma decisão difícil às vezes, em casos como esse. Mas como isso normalmente funciona? Bem, é como qualquer investigação. Então,
Os detetives deixam as evidências levarem eles para onde precisam estar. Eles não direcionam para onde querem, sempre há uma busca pela verdade. Então, assim que eles chegam o mais perto possível da verdade, e agora temos a capacidade, temos as evidências de que precisamos para explicar à família o que aconteceu. Se foi um acidente, uma vez que isso vai ser a decisão do médico legista, vai ser algo muito, muito importante em um caso como esse. Para nossa discussão, o médico legista determina que um afogamento, uma morte acidental. Assim que isso for comunicado à família, eles vão ter perguntas. Os detetives vão mostrar para eles tudo o que tem. Eu já fiz isso antes. É horrível. É realmente difícil de fazer. Mas posso te dizer que toda família com quem converso em uma situação como essa aprecia uma explicação direta e honesta sobre o que aconteceu com seu ente querido. E uma vez que isso é feito e os testes retornam qualquer análise que tenha sido enviada para um laboratório, quando essas coisas retornam, você tem o laudo, sabe o que tem, e então, em algum momento, o caso será encerrado. Não é mais preciso mantê-lo aberto. As pistas foram investigadas e as pessoas foram entrevistadas. As evidências foram coletadas. E agora, temos uma conclusão para nossa investigação, e naquele momento, ela será encerrada. Agora, o outro lado dessa mesma moeda é se acontecer que ele decida que ele teve algum tipo de trauma que fez com que ele caísse na água. Se tivermos realmente algo que indique que um instrumento contundente, um objeto de impacto foi usado, tipo um taco ou algum tipo de, como um martelo, quero dizer, algo que tenha uma marca distinta, algo linear, usado para atingi-lo na cabeça ou que tenha algum outro tipo de trauma. Então será feita uma investigação para descobrir o responsável. Se esse trauma fez com que ele caísse na água e se afogasse, ainda assim é um assassinato. Então, o caso não será encerrado até que haja um suspeito sob custódia, alguém que seja acusado, pelo menos é assim que fazemos em Houston. Não tenho certeza de como é o processo necessariamente em Barcelona, mas uma vez que você tem um suspeito sob custódia, aí fica aguardando o julgamento, acusação e assim por diante. Então, esse caso só será encerrado quando houver alguém sob custódia ou quando for julgado. Uma história realmente terrível, um fim trágico para um caso seguido por muitos nesta semana. Phil Waters, detetive de homicídios aposentado. Obrigado por explicar como funcionam essas investigações, principalmente após as notícias recentes sobre Jimmy Gracie. Agradecemos seu tempo. E lembrem-se de manter a família Gracie em nossas orações. Isso é tudo para o On The Case da Law and Crime. Inscreva-se no nosso canal no YouTube, no Spotify e assista no Peacock. Eu sou Law and Crime. Até a próxima.